Política do Dia no ar, trazendo os assuntos que mais repercutiram no fim de semana. Nesta segunda-feira ainda estão repercutindo no cenário político aqui do estado do Piauí e também a nível nacional. Neste quadro comigo, já estou acolhendo aqui com muito carinho e desejando uma excelente semana a Edna Maciel. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos os colegas e a nossa audiência. João Magalhães também veio. Boa tarde, João. Olá, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo também. Olá, obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, João Magalhães, Edna Maciel, telespectadores, uma ótima tarde a todos. Fogo no parquinho desde sábado, hein, Edna, João e Eliezer. No fim de semana, Teresina aderiu a um movimento nacional contra o presidente Jair Bolsonaro. Na capital do Piauí, o manifesto foi realizado no centro da cidade com uma tentativa de não se promover aglomerações. Mas o movimento político ficou em segundo, terceiro ou até quarto plano. Uma manifestação artística em que uma mulher estava nua, amarrada, com uma maçã na boca, foi o assunto que mais foi debatido deste ato, nas redes sociais e também, é claro, na imprensa. A encenação se deu no adro da igreja de São Benedito, o que gerou uma revolta na comunidade católica de Teresina. A Arquidiocese de Teresina manifestou repúdio. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, também. Eu começo com Edna Maciel. Edna, a questão política que era tão aguardada, há muito que a direita, até pessoas ligadas ao centro partidário aqui no Brasil vem se manifestando, mas este assunto, a questão da reação política da esquerda, ficou em segundo plano. Mal se fala sobre o manifesto Fora Bolsonaro. Muito se fala sobre o excesso dessa manifestação artística no adro da igreja de São Benedito. Edna Maciel. Bem polêmico mesmo a apresentação artística. Nós aqui respeitamos todas as manifestações, né, dentro da democracia, mas o ato foi político, o ato era em protesto ao governo Bolsonaro e realmente essa foto que, como dizem aí os jovens, bombou na internet, né, direto, foi a primeira coisa que bombou, causou sim muita polêmica. Fora da questão de falso moralismo, ou de ser pudico ou pudica ou religiosidade, a foto e a manifestação causou espécie justamente porque a mulher estava nua, a artista, né, praticamente nua, e também essa imagem, né, dela toda amarrada e também com da forma, o formato, toda a foto chocou, né? E mesmo as pessoas dos movimentos feministas e outros movimentos que apoiam o empoderamento da mulher, principalmente, teceram críticas. E os debates eu acompanhei nos grupos, mesmo nesses grupos, há os que se diziam contra e há os que se diziam a favor, que era uma manifestação e que tinha que ser feita da forma com que conviesse. Só que realmente a foto e a forma com que a manifestação foi feita chocou muitas pessoas, como você citou, muitos grupos, e dadas devidas considerações à democracia, à liberdade de expressão, realmente no adro da igreja causou um impacto muito grande. E eu vou te dizer, de todos que eu ouvi, a maioria negativos, né? Nem mesmo alguns grupos dentro do movimento feminista assinaram embaixo da forma da manifestação, tá? Não da manifestação em si, porque era uma performance artística, foi assim que foi justificada, como você falou aí, fazia parte do movimento, mas muita gente disse que inclusive não atingiu o seu objetivo, né? Que a repercussão foi mais negativa. Não estamos aqui no Jornal O Dia, no sistema O Dia de Comunicação, no Jornal O Dia News, na O Dia TV, em momento algum, de certa forma, tentando lançar um juízo de valor sobre a manifestação artística da pessoa que está sendo retratada aí no seu monitor. Exato. O que realmente nós estamos apontando para você de casa, porque este é um bloco em que dedicamos a falar sobre política, são as consequências desta atitude, desta manifestação para aquele movimento. Eliezer Rodrigues, pouco se fala, pouco ou nada se falou acerca das questões políticas que estavam querendo ser defendidas, levantadas, debatidas pela esquerda piauiense. Muito mais se falou sobre a fotografia e, é claro, pela questão do mau local onde essa manifestação foi realizada,
na questão, ferindo os direitos de livre manifestação também católica, religiosa, dos católicos teresinenses piauienses como um todo. O ato político desapareceu, Eliezer. Exatamente, Lívio Galeno. O objetivo central, que estava no campo político, partidário ou administrativo de governo, foi desvirtuado. Vemos aí um ato que pode ser interpretado como promíscuo, lascivo, desrespeitoso, afrontoso. Eu acredito que a maioria das mulheres não se identifica. Infelizmente, aconteceu aí a coisificação de um corpo de uma mulher exposto dessa forma. É importante ponderar também acerca do local. O local é sagrado para grande parte da população, então esse sentimento, essa manifestação de fé também tem que ser valorizada e respeitada. Eu acredito que qualquer pessoa que professa a sua fé não gostaria de ver na frente de um templo algo dessa natureza, que realmente fere muitos valores cristãos, religiosos, enfim. Então que se sirva de exemplo, que em momentos assim se meça as consequências do ato. Será que realmente contribui com o objetivo maior, que é uma contestação política? Será que agrega? Será que não vai gerar um desgaste? Será que não vai ser um tiro no pé? Então tudo isso tem que ser medido. A liberdade de expressão não pode ser confundida com libertinagem, com falta de limites. Não adianta eu cobrar respeito desrespeitando, cobrar tolerância sendo intolerante. É preciso ter equilíbrio em tudo, para não se perder a razão. É aquela velha história, o meu direito termina quando começa o do outro. E através de nota, a Arquidiocese de Teresina diz que realmente, respeitando o princípio da liberdade de expressão, que permite à sociedade civil a livre manifestação de suas questões sociais, a Arquidiocese de Teresina repudia veemente o ato ocorrido no adro da Igreja de São Benedito no último sábado, onde, no caso, você acompanha que essa mulher estava despida, com os pés e mãos amarradas, e foi colocada uma mesa em frente ao templo sagrado. Esse ato, de acordo com nota da Arquidiocese, ocorreu durante uma manifestação que faz parte do exercício da democracia, mas o desrespeito aos templos religiosos não configura uma manifestação democrática. Quem também assina nota por parte da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, é a Comissão de Liberdade Religiosa, que vem publicamente registrar, também através de uma nota de repúdio, o seu repúdio à manifestação realizada no adro da Igreja de São Benedito em Teresina neste fim de semana, quando, sob pretexto de protesto público, uma mulher foi amarrada pelos pés e mãos e colocada nua em cima de uma mesa com uma fruta na boca. De acordo com nota da OAB, é inaceitável nos depararmos com manifestações como a acima noticiada, afrontando a crença católica ou de qualquer outra crença e menosprezando o sexo feminino. João Magalhães, mesmo assim, foi um fim de semana de manifestos da esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro, país afora. Manifestos que, por fora de Teresina, na realidade, tiveram uma grande repercussão, porque provocaram aglomerações, João. Isso mesmo, Lívio. A gente pode olhar toda essa questão por vários âmbitos. Primeiro, lembrar que fora de Teresina, aqui de fato o que mais chamou a atenção foi o ato da manifestação em si, mas fora de Teresina, muitas capitais registraram aglomerações, grande quantidade de pessoas. É preciso sintetizar que é a primeira grande manifestação da esquerda após uma sequência, né, de que brasileiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro foram às ruas. Então, a gente tem aí pelo menos um primeiro passo nesse contraponto, que, diante do que a gente vinha observando, que era a questão dos apoiadores. Por enquanto, só o presidente Jair Bolsonaro tinha ido às ruas, ao lado de apoiadores, e a gente aqui criticava a questão das aglomerações. No último sábado, a gente observou esse movimento em várias capitais, reunindo também muita gente, e a gente critica também a questão das aglomerações. Afinal de contas, a gente está em meio a uma pandemia que tem colocado a população brasileira sob risco. Já no que diz respeito aqui de Teresina, sobre esse fato especificamente da manifestação artística lá na frente da Igreja de São Benedito, queria destacar a questão da comunicação política, né? A gente observa que na política a comunicação ela é um fator essencial para o sucesso de um grupo político, para o sucesso de uma aposta política. Enquanto a gente observa, por exemplo, na direita, a questão de que o próprio presidente Jair Bolsonaro
saiu na frente, por exemplo, na comunicação via WhatsApp. A gente sabe da influência da internet nas eleições de 2018, a gente observa que esse espectro político da esquerda comete alguns erros políticos, porque, afinal de contas, na política, a comunicação ela não interessa muito o que você diz, ela é muito mais, o resultado vem a partir do que a população entende. Não adianta você tentar repassar uma mensagem se o seu interlocutor não compreende bem. E ao a gente observar imagens como essa que a gente viu na Igreja São Benedito, com certeza ela não causa um impacto positivo junto à maioria da sociedade brasileira. Então, por mais que lá tivessem outras pessoas apresentando suas manifestações, criticando o governo, cumprindo seu papel de oposição, quando a gente observa um fato como esse, como você bem disse, a questão política fica em segundo, terceiro... nem aparece, João. Nem aparece, e isso com certeza na comunicação política não traz bons resultados para quem está ali querendo fazer suas reivindicações. Então eu acredito que realmente foi um erro do que diz respeito aos frutos. Quando você está na política, a comunicação ela é uma arma muito importante. Se você não souber utilizá-la, você já sai bem atrás nesse embate. Sim, diga, Eliezer. Acreditar que esse ato ele foi de iniciativa própria, individual, que a organização do evento não tenha programado esse tipo de atitude, porque realmente se tiver, transparece uma imagem pior ainda. Tiro no pé, hein, Eliezer? Eu só queria aproveitar uma coisa que a Edna disse pra gente no início da fala dela, que não é a expressão em si. Não estamos avaliando aqui as formas de se expressar, mas na realidade é o local, é o contexto que está um pouco errado. Muitas das vezes a imprensa nacional noticia as questões ligadas, declarações do presidente Jair Bolsonaro, e muito se critica a falta de zelo do presidente ao dar uma declaração. Muitos acham o presidente, chamam ele de mal educado, dizem que ele ofende as pessoas, mas a esquerda realmente, se tinha por objetivo, com essa manifestação artística, criticar Jair Bolsonaro, deu um tiro no pé e ofendeu tão ou mais do que as pessoas que se sentem ofendidas pela fala do presidente Jair Bolsonaro. É a velha, infelizmente, incoerência nas atitudes. Você quer criticar, você quer atacar, de certa forma, com atitudes como essa, que não são positivas. As mulheres estão indignadas, os religiosos, os católicos estão indignados e, infelizmente, o que era para ser um ato político ficou devendo e muito. Uma organização que planejou o uso da máscara, o uso do álcool em gel, movimentou uma certa população muito grande em Teresina no combate aos ideais defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro, mas tudo isso se perdeu por conta de uma manifestação utilizada de forma errada, no local errado. Vamos acompanhar, é claro, ver as consequências desse ato político da esquerda, que na minha avaliação errou muito. Vamos ao nosso próximo assunto, ainda falando sobre a esquerda. O secretário da Fazenda do Piauí e pré-candidato ao governo do estado, Rafael Fonteles, isso já nas eleições de 2022, se encontrou no sábado passado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em São Paulo. Fonteles fez uma postagem nas redes sociais em que compartilhou essa foto que você acompanha aí no seu monitor com Lula e mencionou alguns dos temas tratados durante a conversa. De acordo com o secretário, o almoço com o ex-presidente teve o objetivo de atrair investimentos para o estado do Piauí. Rafael Fonteles é filiado ao Partido dos Trabalhadores e é pré-candidato ao governo do estado do Piauí para as eleições gerais de 2022, tendo o apoio do atual governador Wellington Dias, seu correligionário, e do já ex-presidente Lula, que recentemente teve suas condenações no âmbito da Operação Lava Jato anuladas e seus direitos políticos restituídos. Anunciou também, há algumas semanas, que pretende concorrer às eleições presidenciais do ano que vem. Edna Maciel, como é que você avalia esta aproximação de Rafael Fonteles do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Acho que é um caminho natural, né? Diante das pretensões aí do Partido dos Trabalhadores, da candidatura do secretário Rafael e também de toda essa repercussão que está aí tendo o nome do presidente Lula e o nome dele à frente da candidatura para a presidência da República. Eu acho que nesse almoço não rolou só essa questão, investimentos não, né? para o Piauí, não. Eu acho que também tiveram muitas conversas em relação a essas candidaturas. É claro que deve render aí muita coisa essa conversa, não só para o Piauí, não só com olhar para o Piauí, mas para o país.
creio que a conversa mesmo, o almoço, teve um tempero de 2022. Com certeza. Mudando de assunto, governadores brasileiros pediram que o presidente da CPI da Covid-19 reconsidere a convocação de chefes do Executivo para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos conferir o que disse Wellington Dias acerca deste assunto. Pelo Fórum dos Governadores do Brasil, tomamos uma decisão encaminhada por 19 estados junto ao Supremo Tribunal Federal para que um preceito constitucional possa ser cumprido, ou seja, de que não é competência de uma comissão parlamentar de inquérito o termo convocação, o uso da convocação para o comparecimento de autoridades eleitas a uma CPI. E o objetivo não é fugir da responsabilidade, pelo contrário, eu mesmo já me prontifiquei para comparecer, esclarecer, contribuir, ou seja, de forma transparente, colaborar pelos estados com os objetivos da CPI. E agora, dado a declaração de vários membros da comissão que concordam que houve ali um extrapolamento em relação aos poderes da Constituição, em relação à CPI e também do próprio regimento do Senado, encaminhamos um documento em que pedimos uma revisão para que seja trocado de convocação para convite. E sim, vamos comparecer, eu e outros governadores convidados, com o maior prazer para colaborar com a CPI. Temos compromisso com o Brasil, temos compromisso com a verdade, mas queremos que tudo seja feito cumprindo a Constituição e a lei. Eliezer Rodrigues, como é que você avalia este fato novo acerca da convocação, /convite, quer como seja tratado essa presença dos governadores na CPI da Covid-19? Eu acho que a CPI, pela proposta que tem, deve receber o máximo de colaboração possível, que se investigue o governo federal, que se investigue os governos estaduais e as prefeituras também, que de alguma forma participam, lidam com os recursos destinados à pandemia. É claro, existe um entendimento de que governadores devem satisfação diretamente, primeiramente, às assembleias legislativas, nesse caso. Mas a CPI ela foi instaurada já com esse entendimento, de investigar o governo federal e governos estaduais. Por parte exatamente do governador Wellington Dias, não vejo uma omissão da parte dele. Vejo uma disposição em prestar as informações devidas em qualquer situação, desde que constitucionalmente. A Constituição deve ser obedecida nesse rito. Torcemos aqui para que os fatos sejam esclarecidos, que não fiquem as suposições, as especulações, informações incompletas, que independentemente da situação, a verdade apareça nesse trabalho de apuração da CPI da Covid-19. João, de certa forma, na sua avaliação, pegou mal este recuar por conta de uma terminologia? Olha, Lívio, na verdade, a gente trata aqui de uma disputa que ela é acirrada e cada um quer vencer essa disputa e se apegar a detalhes. Então, quando a CPI aprova uma convocação dos governadores, ela quer passar a seguinte imagem: eles estão sendo convocados e eles são obrigados a comparecerem. Os governadores, pelo menos a maioria deles, inclusive dos que foram convocados, querem ir lá, mas querem ir na condição de convidado. Por quê? Uma coisa é você ser convocado a prestar um depoimento, outra coisa é você ser convidado. Quando você é convidado, você vai lá em um ambiente aparentemente mais tranquilo, dá a sua versão, sem muitas tensões e volta para casa tranquilamente. Quando você é convocado, dá a impressão de que você estava devendo algo. Então, se você estava devendo algo, você está indo lá porque você está sendo obrigado. Os senadores estão obrigando a sua presença lá. É isso que o governador Wellington Dias e outros chefes de executivos estaduais reivindicam. É a questão do tratamento. E isso influencia muito no debate, já que a gente tem uma pandemia politizada e a CPI não é diferente. A CPI é politizada da mesma forma. Então, eu acredito que esse embate, na verdade, ele tem muito mais a ver com essa politização e com a forma que tanto os governadores quanto os integrantes da CPI querem apresentar a presença desses governadores ao seu eleitorado. Principalmente, a gente sabe que quando o governador for lá, independentemente de ser convidado ou ser convocado, vai ser um ambiente de embate,
principalmente porque boa parte dos governadores que foram convocados nesse primeiro momento são aqueles em que seus estados houve operações da Polícia Federal, houve algumas investigações. Então, realmente, já que o ambiente está tão politizado, esse é apenas mais um capítulo desse lamentável processo de politização da pandemia e também da CPI. Vamos para o nosso próximo assunto desta segunda-feira, porque o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, confirmou a saída da secretária da Sencasp, Eliana Lago. Ela vai assumir a Secretaria da Juventude no lugar do atual secretário João Duarte Pessoinha, que assumiu a empresa teresinense de desenvolvimento urbano, a ETURB. No lugar de Eliana Lago, na Sencasp, assume o advogado Márcio Alan. Ele assumiu recentemente o comando da ARCERT, que é a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos, após uma sabatina na Câmara de Vereadores. Doutor Pessoa revelou que deve anunciar mais mudanças até a quarta-feira depois de amanhã, dia 2 de junho. Segundo ele, não há possibilidade agora de demissão de nenhum secretário do primeiro semestre de 2021. Porém, o prefeito de Teresina afirma que deve fazer mais alterações na equipe a partir do próximo semestre. Com relação à Secretaria de Governo, Doutor Pessoa afirma que mudanças estão sendo avaliadas. Nos bastidores, há uma expectativa da saída de Adolfo Nunes há muito tempo. Mas Doutor Pessoa afirma que ainda não há conversa com os aliados sobre o assunto. Sobre a Secretaria da Agropecuária, o prefeito diz que ainda não encontrou um nome com perfil técnico para a área. João Magalhães, como você avalia esta informação, uma troca de cadeiras, dança de cadeiras, literalmente falando, na Prefeitura Municipal de Teresina? Olha, Lívio, na área da assistência social, realmente não é muito novidade. A gente sabe que é uma área em que o prefeito sempre projetou a sua imagem, Doutor Pessoa sempre projetou sua imagem junto ao eleitorado com uma atuação nessa área social. E realmente, até o momento, a gente ainda não observou muitas questões práticas de investimentos neste setor. É bom lembrar que lá nos primeiros dias logo de gestão, Doutor Pessoa apresentou um programa, né, que seria aplicado para a questão das pessoas em situação de rua. Sim, chegou exatamente, chegou a visitar prédios. Enfim, até o momento isso ainda não foi concretizado. Então, há de fato uma certa lentidão na execução de algumas políticas de assistência social, que é uma área que o prefeito se vincula diretamente. Agora, também causa uma certa surpresa o prefeito dizer que ainda não encontrou ninguém com perfil que ele quer, alguém do coração dele, para ocupar a Secretaria de Agricultura, né? Até porque, se de fato foi uma pasta criada já no segundo processo de reforma administrativa, já era para o prefeito ter noção de alguém que ele vai indicar. Normalmente é o contrário, você tem pessoas para indicar, mas faltam cargos. Nesse caso, já tem a secretaria, mas ele não encontra ninguém para indicar. Mas, enfim, é um ajustamento, né, da gestão que ainda está no início. A gente fala que ainda está no início porque o tempo está passando. A gente já está terminando, a gente está indo para o último mês do primeiro semestre. 4 anos passam rápido. Então, a gente espera que o prefeito complete a sua equipe da forma mais ágil possível e consiga implementar de forma eficiente as suas ações. Mas é bom lembrar que o tempo está passando. Edna, é interessante também destacarmos que a informação que circula nos bastidores é que ainda, mas um ainda bem grande, bem em caixa alta, não serão promovidas demissões, mas não estão descartadas. Pois é, quando eu ouvi você começar a falar aí, a gente comentou antes nos bastidores, é sempre bom, pelo menos, saber que as demissões não estão na programação do prefeito, né? Mas ainda, né? Claro que nós esperamos que o que aconteça mesmo, porque todo mundo torce para que a gestão dê certo, que o doutor Pessoa ajuste aí essas cadeiras, que depois desse troca-troca aí de gestores, né, nas suas respectivas pastas, que realmente a coisa se encaixe mais rápido, porque como o colega João Magalhães disse, 4 anos passa rápido, nós já estamos fechando o semestre e tivemos anunciado essas reformas administrativas desde o início. E a pasta central, a que mais o doutor Pessoa se dedica, ainda está sem definição, né? Com uma definição que a gente espera mesmo que seja objetiva, que a gente espera que as práticas, todos os projetos que o doutor Pessoa falou e sua equipe durante a campanha, sejam colocados em prática agora. E a gente sabe, né? A gente tem muito mais confiança, o eleitor tem muito mais confiança quando a casa já está arrumada, porque significa que se vai começar mesmo as atividades dentro da casa. Então,
principalmente na parte da Secretaria de Governo também, para manter a boa relação entre a Câmara e o governo. Creio que tem que se dar uma acelerada aí, para a gente chegar no fim do ano, espero, com a casa já toda arrumada e que a gente possa contar aí com o trabalho de gestores de uma forma mais eficaz, mais objetiva, mais prática. Eliezer, o anúncio de mudanças no primeiro escalão te surpreendeu? De certa forma, Lívio Galeno, porque a esta altura do campeonato é como se ainda vivêssemos uma fase de transição, uma fase de adequações, e isso atrapalha o início efetivo da execução de projetos. O prefeito Dr. Pessoa, assim como todos os prefeitos do Brasil, foram eleitos com um programa para executar em suas cidades. Então, os secretários, a equipe de primeiro escalão é fundamental nesse processo. Se a equipe de primeiro escalão não está definida, está oscilante, sempre modificando, isso traz uma insegurança, pode atrapalhar esse processo de desenvolvimento da cidade. E, claro, consideramos que outros fatores estão pesando aí, situações de adequação política e outros partidos ingressando na base, ou partidos já aliados exigindo mais espaço, as intenções para 2022, pesando de que forma nesse processo de formação de equipe da Prefeitura de Teresina. Enfim, o fato é que não queremos que projetos fundamentais, promessas de campanha, deixem de ser cumpridos, executados por conta dessas constantes e praticamente infidáveis modificações. Ok, Eliezer, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde aos colegas, Lívio, a todos, até amanhã. João, aquele abraço para você, muito obrigado pela sua participação, viu? Valeu, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Edna, obrigado, boa tarde, boa semana que se inicia você também. Boa tarde para todos vocês, obrigada pela audiência e uma ótima semana para todos. Política do Dia.